Sabe que eu não prestei atenção numa coisa aqui. Peraí, gente, deixa eu só fazer aqui uma coisa. Quando a gente compartilha a tela no Meet, a gente precisa fazer alguma coisa. To share audio, share tab. Isso daí que eu não sei, porque tem coisa que vai ter áudio. Não sei se eu estou fazendo certo. Chrome tab. Tem que ser uma tab. Entendi. Peraí, gente, eu vou fazer certo aqui para na hora não dar problema. Como é que eu vou fazer isso? Vocês me dão 2 minutos aqui para eu fazer um arranjo aqui, tá? Para eu conseguir fazer esse compartilhamento, que eu vou ter que trocar uma coisinha aqui no computador, nas configurações. Já rapidinho. Compartilhar a aba do YouTube onde está o vídeo, não tem problema. Eu tinha feito uma edição para pegar só o pedaço que eu queria, mas é o início do vídeo, então não tem muito galho, entendeu? Aí mostro o vídeo e volto. Já me arquitetei aqui, já me ajeitei. Mesmo que não tenha dado para entender, eu já sei o que eu vou fazer. Tá bom. Então tá, gente. A gente pode começar então? Quando o Matheus iniciar a gravação, aí eu faço a apresentação e passo a palavra. Tá bom. Então eu vou aproveitar e vou pegar o link enquanto vocês estão aquecendo os motores também, que aí eu já ponho aqui o link. Certo. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Essa é uma atividade do grupo Consciência e Cognição, sediado na Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou Tarek Prata, atual líder desse grupo. E hoje nós vamos ter o primeiro ciclo de conferências de Consciência e Cognição. Nós tínhamos realizado já alguns mini-cursos, mas essa é a primeira vez que nós estamos organizando uma conferência para divulgar nos nossos canais. E hoje nós teremos a participação da professora Camila Leporati, que ela tem formação em educação, graduação em comunicação social, mestrado e doutorado em educação pela PUC do Rio de Janeiro, com co-tutela na belíssima Universidade de Coimbra, em Portugal. E a professora vai apresentar uma palestra intitulada Fazendo Sentido de um Mundo Algorítmico, uma leitura nativista da inteligência artificial. A professora trabalha nessa perspectiva nativista, inclusive gostaria de destacar que ela tem trabalhos de tradução, traduziu diversos textos de autores dessa concepção muito atual, né, que se tornam então mais acessíveis ao público brasileiro. É dispensável falar sobre a grande relevância desses temas na nossa contemporaneidade. Então, agradeço muito a disponibilidade da professora de participar da nossa atividade. Né? Nós pensamos em mais ou menos 1 hora de exposição e meia hora de debate depois, mas é um pouco mais simples. Então, professora, muito obrigado pela sua participação e passo a palavra para você. Olá, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo bem? Vou assumir que sim. Qualquer problema, vocês me contam. Deixa eu botar aqui a apresentação de novo, que eu estava fazendo um truque para conseguir passar o meu vídeo mais tarde para vocês. Espero que funcione. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês e conversar, né, sobre esse tema que me é tão caro e, ao mesmo tempo, assim que eu tive outro dia conversando com uma professora, ela usou assim o termo, eu nunca vi, ela falou um atravessamento de objeto desse tipo, né, assim tão grave, porque eu estava afinal pesquisando inteligência artificial na educação nos últimos 4 anos, né, do doutorado de 2019 a 2022, essencialmente, e aí em 2023 a gente teve essa explosão chamada ChatGPT, né? E aí, assim, eu não...
eu passei a ser, enfim, questionada sobre os mais diversos pontos de vista da inteligência artificial, mas a minha pesquisa é claro que eu tenho participado de tudo com muita alegria, mas eu gosto mesmo de falar do enfoque que eu dei à minha pesquisa, né, que foi um enfoque filosófico, né, pela perspectiva da filosofia da educação, e muito voltado para o entendimento da cognição humana, né, de como nós aprendemos, percebemos o mundo, fazemos sentido do mundo, como os nativistas colocam. Então, é um enfoque um pouco, bastante, talvez, particular, e que convoca a gente a pensar sobre muitas questões da gente, mais do ser humano do que das máquinas até. Então, isso é uma curiosidade só, uma coisa só para a gente se conhecer um pouco mais. Desculpa, passei aqui rápido demais. Queria voltar, não estou voltando. Então, gente, aqui, esse link é só para mostrar para vocês que eu fiz um post no meu blog. Eu sempre faço isso, eu coloco as referências que eu vou usar no decorrer da apresentação num post do meu blog, para vocês ficarem tranquilos assim durante o tempo e não ficarem preocupados em anotar coisas, enfim. Então, esse é o post que está lá, para quem quiser depois acessar com as coisas que, né, as principais referências que eu estiver usando aqui. E apesar da gente ter combinado isso, de eu falar mais ou menos 1 hora e a gente abrir depois para perguntas, eu também não me importo nem um pouco que vocês falem, enfim, não vai ser interrupção, vai ser super bem-vindo quem quiser colocar questões também, tá? Sem problema nenhum. Para contextualizar um pouquinho, né, por que eu fiz essa pesquisa? Uma pessoa que vem da comunicação, né, eu trabalhei durante muitos anos com comunicação digital, trabalhei em projetos de educação à distância, projetos de comunicação e educação, né, que foram me levando cada vez mais a estudar mesmo a fundo, me aprofundar em questões da educação. Né? Então, quando eu comecei a minha pesquisa de doutorado, e até a de mestrado, que veio antes, e eu pesquisei a abordagem da mente estendida, eu estava com algumas questões, né, críticas sobre tecnologias em mente. Né? Então, para contextualizar onde essa pesquisa surge, onde ela está hoje, começando por onde ela está hoje, quando a gente digita educação e inteligência artificial no Google, isso daí é o que aparece. Né? É claro que varia um pouco de acordo com aonde a pessoa está, o que é do interesse dela, né? A gente não pode garantir que vai aparecer as mesmas coisas para todo mundo, mas é basicamente isso: imagens de robôs, né, como professores, imagens de crianças mexendo com tecnologias bem diferentes do que a gente está acostumado a ver no dia a dia, né, tecnologias que extrapolam as telas até, enfim. Mas, essencialmente, a imagem... Não estão vendo a apresentação? Não. Ah, eu achei que estava. Tá, peraí. Agora, depois de tanto preparo, né, a gente não viu. Então, vou voltar aqui um pouquinho e vou compartilhar de novo. Não sei o que houve. Para mim, agora parecia que estava tudo bem. Ai, que loucura. Antes tinha aparecido, mas agora não. Sério? Agora Que apareceu. esquisito. Pronto, agora apareceu. Tá bom, eu vou voltar, eu vou adiantar um pouquinho. Olha, é só uma pergunta. Tiago, vocês estão cuidando do pessoal, né, que está entrando? Porque para mim aparecem pessoas entrando aqui. Tá, beleza, né? Tá, beleza. Então, eu não sei se vocês... Desculpa, não sei se vocês ouviram que eu tinha falado que tem um link no meu blog, que é o link que contém as referências que eu estou usando aqui na apresentação. Tá? É esse link aqui, depois eu posso colocar para vocês no chat também, se for o caso, tá? E eu estava falando que quando a gente escreve educação e inteligência artificial no Google hoje, a gente vê basicamente imagens do robô professor e outras tecnologias, outras concepções de tecnologias que são até um pouco fantasiosas em relação ao que realmente acontece quando se trata de educação e tecnologia.
e de inteligência artificial em geral, porque a inteligência artificial ela não tem essa cara que aparece aqui nas imagens que a gente está vendo. Né? Eu estou falando isso para a gente começar a entender um pouco de onde vem o meu interesse nisso tudo que a gente vai conversar aqui hoje. Bom, ainda sobre contextualização da minha pesquisa, a automação da educação não é nada recente, né? Ela tem um discurso e uma série de receios também que acompanham esse processo, né, de automação, que são bem antigos. E na minha tese eu até faço uma referência às antigas máquinas analógicas de ensinar, criadas em 1926 por Sidney Pressley, e depois reeditadas de uma forma um pouco diferente, mas não tão diferentes assim, pelo Skinner, na década de 60, 1960. Então, a automação da educação, ela vinha com esse discurso de personalizar o ensino, aliviar o professor de tarefas repetitivas, trazer respostas imediatas, porque elas eram máquinas analógicas como a dessa foto, né, de perguntas e respostas, né, que poderiam estar corretas ou não, e vinham respostas corretas para os alunos, a correção acontecendo ali simultaneamente, né? Então, essas máquinas tinham essa função de tornar a coisa mais imediata, e elas também geraram, na época, muito receio sobre o que a gente hoje ainda vê muito predominante com relação a tecnologias na educação, que é esse receio da substituição do professor por tecnologias, né? As questões dos impactos sobre a qualidade do ensino, ou até se as tecnologias de IA ou outras tecnologias digitais conseguem contribuir, de fato, para o ensino ser melhor ou pior, né? E também se percebe hoje, a partir dos críticos às tecnologias digitais na educação, uma preocupação com a redução das trocas intersubjetivas entre professores e alunos e alunos, né? Então, é curioso ver como os receios lá atrás, há um século, eram muito parecidos com os receios a tecnologias tão, enfim, modernas ou evoluídas, por assim dizer, como as tecnologias de inteligência artificial. Nossa, isso aqui, se eu der um toque suave, a coisa já passa. Eu não estava nem pensando em já passar, mas ele já passou. Vamos para o próximo. Então, as preocupações, apesar disso, né, relacionadas a tecnologias na educação, hoje, elas ganham uma outra dimensão, uma outra cara, né, que, apesar de a gente ter assim, máquinas analógicas que, por princípio, são parecidas com o que a gente hoje tem nas máquinas digitais de ensinar, que são sistemas de aprendizagem adaptativa e coisas do tipo, existem outras preocupações associadas à IA na educação, que estariam mais relacionadas às redes neurais, né? São preocupações que passam pela ética da IA, a transparência no uso de dados, né? O futuro de alunos ser definidos por dados ou de professores, né? São questões de medição de fatores, né? Por meio de dados, né? E uma preocupação que se conecta muito com a minha preocupação de que nós não somos somente aquilo que os dados conseguem captar da gente. Né? Então, eu levantei alguns riscos, por assim dizer, associados a IA na educação, que são preocupações que estão presentes na literatura mais crítica das tecnologias educacionais. Né? E a educação é uma área que está sempre instigada a responder às tecnologias, né? Todas, não só digitais. Quando chega algo na sociedade, algo considerado inovador, começam as perguntas do tipo, e agora? O que a educação vai fazer? O que os professores vão fazer? Como é que vão lidar? Né? E tem vários aspectos envolvidos aí. Tem uma suposta neutralidade das tecnologias, quase como elas vão ser incluídas, é um fatalismo, tem que ser, tecnologias chegaram para ficar. Tem aspectos mercadológicos que passam pelas empresas que produzem as tecnologias, insistindo em que elas sejam solução para problemas da educação, né, quando a gente sabe que não é assim. Né? E esses riscos, que são alguns que eu coloquei, alguns deles eu coloquei aqui na tela, que se parecem, ainda que um pouco repaginados, com os riscos lá de trás, quando começaram a surgir as primeiras máquinas para automatizar a educação. Desumanização, né? Em vez de personalizar, distanciar o aluno e o professor,
essas tecnologias terem ou não capacidade de ensinar, como Skinner acreditava que elas teriam, né, o lugar do professor nesse processo e problemas de captura e armazenamento de dados que tem a ver com ética, privacidade e transparência de dados. Bom, ainda contextualizando um pouquinho, quando a gente tem uma concepção de aprendizagem que foca muito no funcionamento cerebral ou ainda muito cognitivista, né, no sentido da concepção original da ciência cognitiva, né, que surge na década de 1950, quase na mesma época em que surge a inteligência artificial como área, para descobrir o cérebro humano. E, naquele tempo, se acreditava que, ao descobrir o cérebro, se estaria descobrindo a mente, né, a totalidade da mente. Quando isso ainda, de certa maneira, predomina, ainda que a educação hoje já esteja muito mais aberta a teorias que incluem fatores sociais, culturais, corporais, etc., mas se a gente ainda tem uma concepção de aprendizagem na educação predominante que foca no funcionamento do cérebro, de uma maneira ainda timidamente articulada com questões ambientais, corporais, intersubjetivas, etc., a gente pode, com isso, ter um campo mais permeável a tecnologias que também são hipercerebrais. E as tecnologias de inteligência artificial, basicamente, são, pelo menos aquelas que foram alvo da minha preocupação, cerebrais no sentido de que elas reproduzem as redes neurais biológicas, né? Elas são tecnologias que são baseadas, né, tem no funcionamento delas, na base do funcionamento delas, as redes neurais artificiais. É o caso de machine learning, né, as tecnologias de aprendizagem de máquina, esses modelos de IA generativa que a gente está acessando agora, né, e diversas outras tecnologias que já estão com a gente há muito tempo, mas que agora se tornaram visíveis, né? O ChatGPT tornou, e outros, né, o Bard, o Midjourney, eles tornaram visível o poder, né, de processamento cerebral das tecnologias de IA baseadas em redes neurais artificiais. A gente já estava convivendo com isso há muito tempo em aplicativos de todo tipo, que a gente usa para banco, para plataformas de redes sociais, comunicação, e-mails e tudo mais, mas agora isso se tornou mais visível. Mas no contexto da pesquisa, né, eu estava pesquisando outras abordagens para a cognição humana e pensando tecnologias, e aí na PUC, o meu orientador, Ralph, estava levantando essa questão de que nós precisamos rever e atualizar conceitos e teorias sobre a cognição e sobre como os seres humanos aprendem, porque a formação de professores e os projetos e modelos educacionais associados ao uso de computadores, eu estou lendo aqui na tela, né, internet e dispositivos móveis na educação formal, ainda seguem ancorados em conceitos e pressupostos sobre cognição e aprendizagem formulados em contextos históricos muito distintos desses em que estamos vivendo e no qual estão sendo formadas as novas gerações. Então, né, para realizar mudanças significativas nas práticas educativas, a gente deveria nos atualizar, olhar para esses conceitos e teorias novos, né, da cognição que estão sendo desenvolvidos multidisciplinarmente, né, por várias áreas diferentes que a ciência cognitiva reúne, né, como a própria neurociência, a biologia, a ciência da computação, enfim, diversas áreas em torno disso, a psicologia e tudo mais. Então, o que a gente, né, o que eu fiz, né, nesse trabalho? O que é fazer um trabalho como esse que eu fiz, junto com o Ralph, meu orientador, junto com esses outros pesquisadores que na PUC estavam interessados nisso, né? O que significa isso, né? É fazer um trabalho de trazer para a educação, como campo, né, as abordagens novas à cognição, para elas não derrubarem todas as teorias educacionais que existiam, nada disso, mas para a gente poder ter mais insumos teóricos, né, para a gente filosóficos, para a gente poder pensar tecnologias, até saindo um pouco daquele lugar de receber as tecnologias na educação como se fossem algo ao qual a gente tem que reagir, né, porque a educação ela tem como preocupação central dela também a própria aprendizagem, assim como a inteligência artificial, que é entender a aprendizagem humana e quer tirar proveito disso, de certo modo. Então, a educação é a área mais interessada na aprendizagem humana e é uma área que tem toda a condição de assumir pesquisas relacionadas à nossa cognição, né? Não apenas receber o que está sendo produzido.
Ainda assim, eu considero que acho que o meu perfil, né, de comunicação, de mídias digitais, de tudo isso, contribuiu para que eu ficasse curiosa com essas abordagens e quisesse juntar, trazer abordagens para o campo que não estão tão exploradas ainda. Na verdade, no Brasil, pelo que eu tenho conversado, né, com muita gente, ainda está o enativismo, em particular, está ainda muito pouco conhecido, ainda tem muita água para passar embaixo da ponte, né, nesse sentido. Então, passando muito rápido para não levar muito tempo nisso, o cognitivismo e o conexionismo, a gente considera que são abordagens a partir das quais o sujeito cognoscente é visto como um processador, né, um sujeito que absorve informações do ambiente e processa. Né, o mundo é concebido como fornecedor de dados que a mente precisa absorver e decodificar, e as representações mentais têm um papel muito relevante na mediação desse acesso ao mundo. Enquanto isso, novas abordagens à cognição, aonde o enativismo se encaixa, né, que são as chamadas 4Es, corporificada, estendida, enativa e situada. Situada é embedded, né, no inglês, por isso também é um E. Essas abordagens vão trabalhar de outra maneira isso. Não são todas iguais, não teria como passar por todas elas aqui, a apresentação é focada no enativismo, mas elas vão buscar uma alternativa a esse sujeito que vem lá do sujeito cartesiano, né, cognitivista, cerebral e que absorve informações. Ainda que não se possa dizer que isso não acontece em nenhuma medida, algumas abordagens vão dizer que acontece, outras vão dizer que as representações mentais não são exatamente como se imaginava no início, né? Enfim, tem uma série de discussões aí em que eu não vou entrar, mas eu estou tocando nesse assunto para vocês poderem entender assim qual é o lugar aqui de fala, por assim dizer, né? Quem é que está falando, quem é que está propondo, quem é que está pesquisando, porque afinal deve ter aqui pessoas interessadas em filosofia que fizeram toda a sua trajetória na filosofia, né? Deve ter também pessoal da educação e outras pessoas de outras áreas, talvez comunicação aqui. Então, eu acho importante dizer assim, mas por que você estava fazendo esse trabalho, Camila, e o que estava te instigando, por que você achou que isso era importante, né? Aí surge o livro, em 2021 foi publicado esse livro, que é organizado por esses 3 professores da PUC, em que eu contribuí com 5 traduções que são de autores dos 4Es, né? Não totalmente, às vezes o Dan Zahavi é da fenomenologia, mas os 4Es da cognição bebem muito na fonte da fenomenologia, do pragmatismo americano, de Dewey, James, né? Então, esse texto também foi bem legal de eu traduzir. Então, fica aqui a dica. Como isso já foi falado, eu vou passar mais rapidinho, mas é importante divulgar isso porque muita gente precisa, né, gostaria de ter, enfim, acesso a textos em português. Então, eu fico feliz de poder compartilhar também essas traduções. Então, agora entrando um pouquinho mais no tema mesmo do dia, né? O enativismo tem várias vertentes e eu não daria conta delas, inclusive... Desculpa, mas assim, no meu projeto de pesquisa de doutorado eu ainda pretendia até incluir conceitos da cognição corporificada, mas eu não incluí conceitos de outros autores no final das contas, então as percepções e concepções de corpo, corporificação que eu usei no meu trabalho são todas de Ezequiel de Paulo, da Hanne de Egger, da Cufari e da Colombetti e outros autores que trabalham com eles. Para quem já está estudando enativismo, está mais inserido no contexto, é super, super importante olhar para as vertentes, né, falar sobre isso, né, apontar que existem outras vertentes com outros autores. Mas eu acho que talvez o ENACT, né, que eu estou trazendo aqui, seja comum a todas elas, e também uma outra, que é o outro ponto assim, que é comum, né, para que o enativismo se chame enativismo, eu acho que é a questão da percepção e da ação acontecerem juntas. Não é como se tivesse uma linearidade entre perceber e agir. A gente percebe e age ao mesmo tempo, o tempo todo, e com várias microatividades acontecendo simultaneamente. Mas o enativismo desses autores, né, que às vezes é conhecido como enativismo autopoético, mas isso também é controverso, não é aceito por todo mundo, eles falam muito essa expressão bring forth a world, que é muito difícil de traduzir. Mas eu venho, e não sou a única que acha isso, mas eu venho sempre me referindo a isso e
né, testando, digamos assim, essa tradução com colegas, e a gente entende que seja fazer emergir o mundo por meio da nossa atividade cognitiva, que é corporificada, orgânica, sensório-motora e intersubjetiva. Então, ela é corporificada nessas 3 dimensões, a orgânica, a sensório-motora e a intersubjetiva. Todos esses conceitos que estão aí na tela são importantes para o enativismo e eu passei por eles durante o meu trabalho, mas esses 3 conceitos, sense-making, participatory sense-making, né, sense-making participativo e autonomia, são os 3 conceitos mais importantes da análise que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Deixa eu só ver aqui o meu tempo para eu acompanhar direitinho, tá? Então, esses 3 que estão nas cores mais escuras são super importantes para o que eu vou trazer. O conceito de sense-making no enativismo traz a ideia de que o agente cognoscente faz sentido do mundo em que vive e que ajuda a construir na medida em que ele se move nesse mundo com sua atividade e experiência corporificada. Participatory sense-making diz que é um conceito que diz que o agente cognoscente faz sentido do mundo em que vive junto a outros agentes cognoscentes. E dessa interação entre eles emerge algo novo que não existiria sem ela. E, por fim, a autonomia é o seguinte: o agente cognoscente é autônomo por definição, segundo o enativismo. Ele precisa ser autônomo para ele ser um sense-maker, né? Então, ele é capaz de se individuar, de se automanter, e ele se orienta em direção às melhores condições para isso. Autonomia não significa independência do meio, mas estar acoplado com o meio e manter trocas equilibradas com ele. O que é importante porque, muitas vezes, a autonomia remete a uma certa independência, fazer as coisas sozinho, né? Fazer as coisas por si só. E no enativismo é super importante lembrar que a autonomia não é independência do meio, é acoplamento com o meio de uma forma equilibrada, como a gente ainda vai ver mais. Essas trocas com o ambiente que garantem a autonomia do sense-maker, elas têm também outros 2 conceitos associados, né, que são de adaptatividade e de intersubjetividade. A autonomia no enativismo tem raízes no conceito de autopoiese, de Maturana e Varela, mas não é 100% aderente ao conceito. Tá? Houve adaptações, e aqui, numa conversa de 1 hora, não dá tempo de eu passar por todas elas, né, em detalhes, mas eu vou dizer que isso aqui é muito importante. A ideia de que é preciso que uma série de elementos se mantenham em equilíbrio para que a célula se mantenha viva e siga individuada, é uma ideia que foi mantida, é fundamental, e ela depende dessas trocas com o meio, ela depende tanto das trocas com o meio como da sua atividade individual, da sua operação e da sua organização. Essa ideia que Maturana e Varela buscaram na célula para definir essa unidade mínima de vida, né, do que seria a vida, o Ezequiel de Paulo e colegas, né, mas aqui nesse slide vocês estão vendo um esquema que eu peguei nesse próprio artigo que eu traduzi, né, esse esquema, inclusive, já está traduzido, que é do Ezequiel. Ele destaca nesse texto dele, que se chama A Concepção Enativa da Vida, os pontos que são importantes para a gente entender a autonomia para o enativismo. E esses pontos são o seguinte: é super importante, interessante também olhar para esses esqueminhas para a gente ver o seguinte: o organismo ele não pode ser totalmente fechado em si e nem totalmente permeável às trocas externas, porque senão, se ele sofrer alguma alteração que ele deixe de ser o que ele é, então ele perdeu ali a individualidade dele, né? Ele perdeu a identidade dele. Se ele for totalmente aberto às trocas, ele não consegue manter as características que o distinguem. Se ele for totalmente fechado em si e protegido totalmente dos fluxos ambientais, ele atinge a clausura total e se isola. E o organismo, em nenhum desses casos, ele fica vivo. Então, existe o que o Ezequiel chama de tensão primordial. A superação dessa tensão primordial, que não pode ser totalmente fechado, também não pode ser totalmente aberto, ela se dá quando o sistema adaptativo autopoético, que eles definem assim como o agente, é capaz de se distinguir e regular fluxos que contribuem para a sua autoprodução e autodistinção, e evitar fluxos que agem contra essas condições. A tensão primordial é ativamente regulada ao longo do domínio do tempo.
Eu estou falando desses conceitos para vocês, muita gente aqui talvez já conheça os conceitos, outras pessoas não, mas é porque para o raciocínio que eu fiz e para a aplicação que eu fiz, esses conceitos são muito... Então, não tinha como passar reto por eles, porque senão não dá para entender nada assim, da argumentação que eu fiz depois, sabe? Então, se alguém já sabe bastante isso, até peço desculpa, mas eu estou passando por esses conceitos porque eles são importantes para estruturar o pensamento aqui. Então, o sense maker é um agente autônomo capaz de fazer sentido do mundo. Ele tem a atividade dele, ele tem as trocas com o meio, e os organismos vivos autônomos seguem normas estabelecidas pela própria atividade deles. Eles não podem ser definidos só por leis externas, porque senão eles não seriam considerados assim. Eles não estariam dentro da concepção de um agente. É interessante notar com isso que os enativistas eles não partem assim do princípio de que existe um ser cognoscente e esse ser cognoscente recebe informações do mundo e processa. Eles estão ainda atrás, eles vão tentar entender quem é o ser cognoscente. Quem pode ser considerado cognoscente? O que é esse fazer sentido do mundo? Eles vão definir o sense maker porque eles estão tentando definir quem é que pode e não pode ter cognição, ter atividade cognitiva. Então, o cognoscente ele não pode estar sujeito, como eu falei, só a leis externas a ele, porque se for assim, ele não consegue se orientar em prol de si mesmo, de traçar o curso de sua vida e de sua história autonomamente. Todo ser autônomo tem um propósito. Os nativistas vão defender que os seres vivos mais ditos assim, simples, também podem ter sense-making, porque eles estão orientados à vida, eles estão orientados ao que faz sentido, nesse sentido de sense-making, para eles. Então, não somos só nós ou outros animais muito evoluídos, né, parecidos em várias características com os seres humanos, não são só esses animais que conseguem ter sense-making, mas os tipos de escolhas que a gente vai fazer, o refinamento desse sense-making, por assim dizer, ele vai se tornar maior na medida em que a gente olha para a cognição humana. A cognição humana está enraizada no sense-making. Né? É uma certa inversão isso, porque a gente pensa sempre fazer sentido do mundo como raciocínio, como cognição elevada, high cognition, né, em inglês. Mas o enativismo ele vai colocar fazer sentido do mundo na base da cognição. Isso é algo que pode gerar assim uma dificuldade de compreensão dessa abordagem logo de cara, porque é uma inversão muito grande em relação ao cognitivismo, ao conexionismo e outras abordagens que ainda ficam essencialmente atreladas a eles. Os sistemas artificiais, já entrando um pouquinho na argumentação que eu vou fazer, eles, em geral, têm normas externas, sem propósito próprio. Se a gente pensar em máquinas, foram criadas por outras pessoas, se a gente pensar nos sistemas algorítmicos que nós temos hoje de inteligência artificial, por mais que exista programação para a aprendizagem de máquina, que não é aquela programação mais completa, né, que você diz tudo o que você quer que o sistema faça, assim, por isso eles são chamados de sistemas que aprendem, né, porque eles usam dados, né, eles pegam dados e fazem previsões. Essa é a aprendizagem de máquina, né? Uma aprendizagem limitada basicamente a isso, né? A aplicação de dados que já foram obtidos para prever e para gerar mais dados. Esses sistemas, mesmo eles que, entre aspas, aprendem, eles têm normas externas, né? Alguém ou alguém, né? Pessoas que programaram aqueles sistemas são as pessoas que definem qual é o rumo que vai ser dado a eles. E por isso nós temos vários problemas de transferir para sistemas algorítmicos questões de preconceito, questões sociais, culturais que estão enraizadas na nossa sociedade, porque são pessoas criando aqueles sistemas, né? E transferindo ali para eles o que marca a nossa sociedade, a nossa cultura. Então, eu estava estudando o enativismo, pesquisando o enativismo e também tentando entender a inteligência artificial, não só como, não propriamente ainda no uso dela na educação, mas tentando entender como que a inteligência artificial e a aprendizagem de máquina, a inteligência artificial na forma de aprendizagem de máquina, conversa com a aprendizagem humana. Né? Por isso, eu acabei de mencionar aqui que a aprendizagem de máquina é algo restrito
a estatística e outras questões matemáticas, enfim, de previsões e tudo. Enquanto o ser humano, a aprendizagem humana tem tanta coisa ainda em aberto, tem tanta coisa que a gente ainda precisa descobrir, né? Que o enativismo se tornou, para a minha pesquisa, junto ao Ralph, meu orientador, que sempre me incentivou muito a ir fundo nisso, se tornou uma abordagem muito frutífera para pensar, mas como é que a gente aprende? O que tem na aprendizagem humana que é diferente da aprendizagem de máquina, que talvez torne a aprendizagem humana tão única, né? Por que se a gente não é só processamento de informação, o que isso pode significar quando a gente pensa em inteligência artificial? Então, é uma pesquisa que tem um diálogo com os usos, claro, eu vou falar um pouco sobre eles, como usar esses sistemas para a gente aprender, mas ele tem também uma dimensão do descobrir a própria aprendizagem humana a partir da ideia de machine learning. E o oposto também, aprendizagem de máquina a partir da aprendizagem humana. Eu até me questionei, fiz vários trabalhos sobre isso, por que os sistemas são chamados assim, de aprendizagem ou aprendizado de máquina. Por que é learning, né? Porque, na verdade, eles estão distantes de ter uma real aprendizagem. Esses sistemas não conseguem ter experiência, não têm emoções, né? Não são afetados pelo mundo, para usar uma expressão enativista, de forma alguma. Né? Então, por que esse status, né, para esses sistemas de machine learning, de aprendizagem, assim como também poderíamos questionar por que esse status de inteligência para a própria inteligência artificial, que não é algo definido, né? A gente não tem uma definição única do que seja inteligência, tem muitos filósofos também trabalhando na busca desse entendimento, desse conceito de inteligência, né? Então, eu me perguntei assim, bom, a autonomia depende das trocas e dos equilíbrios e do equilíbrio com o meio em que a gente está inserido. A gente, o sense maker, o agente autônomo. Então, o que acontece quando a gente lida com sistemas de machine learning? Aí eu chamei de algoritmosfera, todos esses sistemas que estão em torno da gente, as plataformas algorítmicas com as quais a gente passou a conviver quase que diariamente na nossa vida digital. Quando essas plataformas, são meio, o que acontece? Quando a gente começa a ter trocas com esse meio, a gente consegue ser autônomo ainda? A gente consegue... quando a gente lida com sistemas de machine learning que formam o que chamamos de algoritmosfera, nós os experimentamos, tentando fazer sentido do mundo com eles, mas a gente consegue manter trocas equilibradas com esse meio? Isso afeta a nossa autonomia? Eu esqueci que eu tinha colocado perguntas no slide, não estou trazendo aqui para poder ficar mais visual. E por que, né, que eu estava encucada com isso? Porque as máquinas de aprender e de ensinar, aquelas máquinas analógicas que foram criadas para aplicar testes nos alunos em sala de aula, supostamente aliviar o professor de tarefas repetitivas e outras questões, elas estão agora em toda parte, porque machine learning, aprendizagem de máquina, está em toda parte. É uma técnica, uma vertente da inteligência artificial que hoje está em todo lugar. Né? Por isso que a gente navega e fala e busca coisas e depois passa a ver as coisas que a gente buscou, os anúncios, né? Fica incomodado com aquilo, nossa, não tem mais privacidade. Elas estão ali, supostamente, aprendendo sobre nós. Né? E compreender a IA na educação, como eu falei, envolve compreender a aprendizagem humana, olhar criticamente para esse ambiente que nós estamos construindo e alimentando com os nossos dados, né? Avaliar esse ambiente criticamente. E esse ambiente, ele também nos forma, né? Então, dele vem tensões com as quais a gente lida, instabilidades e ameaças aos nossos propósitos, para usar palavras enativistas. Né? Também quem já está um pouco mais inserido no contexto do enativismo sabe dessas questões que os enativistas colocam sobre a precariedade do ambiente. Precariedade no sentido de que a gente está sempre buscando o equilíbrio não está dado. Por isso, nós, como eu falei, o SenseMaker tem várias nuances, né? Então, nós resolvemos problemas complexos, tanto relacionados com nosso trabalho, como relacionados aos estudos, ou a filhos, ou a pessoas que a gente cuida, ou a decisões que a gente tem que tomar. Mas a gente também toma decisões relacionadas ao corpo, o que vai fazer bem, o que não vai fazer. Às vezes, a gente até toma decisões que não vão fazer bem para a gente,
ou a gente se orienta em direção a algo que não faz bem para a gente, até raciocinando pouco, mas sentindo, intuindo, e aí intui errado, intui alguma coisa que não deu. Então, a gente está sempre se movimentando, não só em prol da vida, no sentido mais estrito da coisa, mas em prol de nós, né, da nossa autonomia, no sentido de nos mantermos, nos orientarmos aos nossos propósitos. Essa argumentação, que eu vou entrar mais fundo agora, ela está praticamente toda explicitada no ensaio que eu publiquei na própria revista Perspectiva Filosófica da Federal de Pernambuco. Então, achei que era bacana eu trazer para vocês esse contexto, né, em que esse texto surge, justamente até porque é um ensaio que está publicado na revista, né, na Perspectiva Filosófica. Eu chamei ele de Another Brick in the Wall, ameaças à nossa autonomia como sense makers quando lidamos com sistemas de machine learning. E ele foi publicado no final de 2022. Eu não estou acompanhando se tem alguma questão, posso seguir, tá tudo certo, tá, né? Vou seguir, mas vocês podem me interromper. Então, nesse ensaio, né, por que eu chamei o ensaio assim, né? Deixa eu voltar um pouquinho, eu chamei o ensaio de assim, com essa música Pink Floyd, né? Porque a minha preocupação é se a gente está criando paredes ou muros em torno de nós, né? Metaforicamente, claro, na medida em que a gente navega em sistemas de inteligência artificial fornecendo os nossos dados. Porque, idealmente, as tecnologias deveriam expandir a gente, expandir as nossas possibilidades de obter conhecimento do mundo, ou de fazer sentido do mundo, para usar uma expressão nativista. Né? Então, o que a gente está fazendo em relação ao conhecimento, à formação humana, não só a formação obtida em sala de aula ou obtida em ambientes formais de aprendizagem, mas em relação à formação humana, o que acontece quando a gente lida com esses sistemas que cada vez mais permeiam as nossas vidas, né? Essa imagem veio muito forte na minha cabeça quando eu estava escrevendo. E a minha preocupação é com a previsibilidade dos algoritmos, né? Com a circularidade que supostamente poderia ter quando a gente fornece dados e recebe alguma coisa a partir dos próprios dados que a gente fornece, né? Então, eu fiquei pensando, será que isso nos limita, nos inibe e reduz a nossa autonomia no sentido nativista? Ou poderia aumentar a nossa percepção, nossas possibilidades de ação? Mas a minha preocupação era mais com, de fato, uma circularidade possivelmente negativa, em vez de a gente criar um ambiente em torno de nós que nos expande, nos leva a outras potências cognitivas, e até como Andy Clark fala, né, funciona supostamente como tecnologias de extensão da mente. Será que seria encurtamento da mente, não extensão? Então, eu estava preocupada, estou preocupada, né, com o conhecimento, com a questão de lidar com esses sistemas e o conhecimento, né, associado. As plataformas são feitas hoje para a gente ficar engajado em certos conteúdos, né? Existem vários estudos mostrando que as plataformas de redes sociais, de notícias, de todas que a gente acessa hoje na internet, elas são feitas, né, produzidas de uma maneira que faz a gente clicar mais e mais em certos tipos de conteúdo. Então, também não é só que elas estejam adivinhando o que a gente quer. Nossa, você gosta disso? Então vê isso aqui, vê isso aqui. Não, elas estão instigando a gente a ir atrás dessas coisas, né? Então, tem um processo velado ali, tem um processo que não é tão óbvio assim. A geração de dados, então, não é tão espontânea quanto parece, porque se essas plataformas estão construídas de uma maneira que faz a gente ir gerando esses dados, então, que outros dados a gente geraria se a gente não tivesse ali preso naquele sistema algorítmico pré-definido, regulado externamente? Estou usando aqui vários termos do nativismo porque a minha pesquisa foi basicamente a aplicação de termos do nativismo, de conceitos mesmo do nativismo, no entendimento de um tema que me parece uma preocupação real. É uma preocupação real que eu tenho com relação à nossa vida digital, por assim dizer, né? A forma como a nossa internet está estruturada hoje. Então,
como que foi que eu apliquei, né, os conceitos pelos quais eu passei no enativismo para entender esses processos de lidar com plataformas digitais, algorítmicas, especialmente, né, pensando nas plataformas de aprendizagem de máquina, que supostamente aprendem a partir dos nossos dados, né? Bom, a autonomia de cada agente, ela precisa ser mantida quando existem dois agentes, né, conversando, dois agentes interagindo. A autonomia de cada um precisa ser mantida. Senão, isso, se a autonomia de um dos dois se extinguir, não tem interação. Deixa de haver autonomia de um dos lados, a gente volta a ter sense making, não participatory sense making, que precisa de dois agentes autônomos. E aí, se isso acontece, ou seja, se a gente só tem um agente e o outro, por acaso, a autonomia dele se perde ou não existe, a gente está lidando com uma ferramenta, a gente não está lidando com outro indivíduo, né? Então, ou com um problema, pode ser um agente lidando com um problema. Então, aqui eu tentei fazer um esquema para mostrar o que acontece quando dois sense makers se conectam, né? Conversam, constroem algo juntos. Enfim, a gente pode pensar em qualquer contexto de interação social, até o mínimo possível, quando você tem um exemplo que a Honey Day Egger dá, que é um exemplo muito básico de quando a gente está no corredor, aí uma pessoa está vindo e outra está indo, e elas querem passar, e elas não conseguem passar, elas ficam assim, vai, ou então no meio da rua, né? Você quer passar, a pessoa quer passar também, fica aquela coisa. Aquilo ali também serve como uma suposta interação, mas a gente pode ir muito mais longe e pensar aqui numa conversa. Vamos pensar numa conversa, né? A gente vai ter uma conversa com alguém, a gente vão entrar em jogo, né, diversos elementos, né, por assim dizer. A empatia e a conexão entre essas pessoas, né, que, mais uma vez, estou usando aqui conceitos mais fenomenológicos, né, não é assim, talvez não tenha empatia. Sim, mas vai entrar uma tentativa, a princípio, né, de conexão com o outro, de tentar entender ali o que se passa com o outro, né? Sentidos diferentes vão emergir dessa interação, as normas vão ser moduladas pela própria interação, e tudo isso por quê? Porque eu estou trabalhando no conceito de autonomia enativista, né? Que é aquele conceito que a gente viu, as bolinhas, né? A bolinha que está um pouco fechada, mas também está um pouco aberta, porque ela está aberta para o que vem de fora. Então, o agente cognitivo autônomo, o sense maker, quando ele está lidando com o outro, e a gente tem uma situação de participatory sense making, ele está construindo algo que gera ali, que os dois vão gerar ali, que é autônomo em si. A interação é autônoma em si. Então, ela vai fazer emergir alguma coisa nova que não existiria se não fosse pela própria interação. É muito fácil pensar nisso. A gente pensa, às vezes a gente se planeja todo para ter uma conversa difícil com alguém. Aí a gente vai lá, na hora da conversa tudo muda. A pessoa diz uma coisa e você fala, ai meu Deus, agora eu não posso mais falar com essa pessoa desse jeito. Porque olha aí, não sei quem, ela disse que está doente. Eu passei uma coisa horrível. Aí você já não vai ter aquela conversa com ela porque ela deu uma informação ali para você. Você fala, como é que eu vou falar isso com ela agora? Se ela está me dizendo que passou por essa coisa horrível. Aí você muda tudo ali na hora. Alguma coisa surge que é nova, né, que vem da interação. E a interação se sustenta por si. Se uma das pessoas resolver terminar a conversa, ela vai falar, não quero mais conversar com você. E aí a interação não vai mais se sustentar. São exemplos assim simples, mas que ajudam muito a entender o que é isso, né? E, claro, fazer sentido do mundo pode ir muito mais longe, pode ir até a construção de projetos, né? Escrita, compartilhada, enfim, tudo que surge numa sala de aula, numa aula e no decorrer da vida também, pessoas que vão trocando, né? Sociedades, isso, né, no enativismo toma proporções múltiplas, né? Não é só a interação entre dois indivíduos. Mas toda essa riqueza que acontece no participatory sense making, quando a interação fala por si, quando o encontro sustenta o próprio encontro, né, ela não existe quando não tem dois agentes cognitivos autônomos conversando, trocando. Na verdade, não existe interação humano-máquina para o enativismo, pelo menos não uma interação social, porque a máquina, o sistema algorítmico, ele não pode ser considerado um sense maker, e aí ele não poderia entrar numa situação de participatory sense making, se as normas que definem ele são externas. E ele acaba preso nessa rede restrita de relações, que basicamente é o agente cognitivo sense maker que vai jogar informações, dados e a própria curiosidade dele, tudo ele vai alimentar o sistema algorítmico com aquilo, mas ele não vai obter
em troca, ele não vai ter com o sistema algorítmico uma flexibilidade, uma situação de ajustes mútuos, né, como a gente tem no Participatory Sense Making. Então, algo vai ficar capenga nessa relação. E por que, né, que eu estou dizendo isso? Né? Porque também, de acordo com o enativismo, que é a leitura que eu fiz, né, como que esses sistemas poderiam ser considerados, os artificiais, né, como é que eles poderiam ser considerados sense makers se eles não podem, se eles não têm as condições de um ser vivo para experimentar o mundo a partir de um corpo, com emoções, para se deixar afetar pelo mundo, para se deixar afetar pelo outro, né? Não poderia ter interação social. Para a gente sair um pouco agora do abstrato, isso pode ser muito interessante, por exemplo, quando a gente pensa que, às vezes, uma criança está lidando com o chat GPT, vou falar aqui de uma criança porque tem algumas situações sendo reportadas assim, e ela não sabe que está falando com o chat, ela acha que está falando com uma pessoa. Por mais que você possa ter uma decepção, né, ou pode ter um insulto ou uma situação de violência falando com uma pessoa, isso é muito grave quando é uma máquina e não tem ninguém respondendo por aquilo ali. Né? Às vezes a pessoa tem certeza que está falando com um ser humano, às vezes a gente começa um atendimento, alguma coisa, uma plataforma, achando que vai falar com um ser humano e é um robô do outro lado, né? É um chat. Então, assim, isso dá uma frustração, você não tem troca, você não tem uma real conexão, não tem como isso evoluir, não tem como gerar, né, algo novo a partir dessa interação, porque não tem interação de verdade. Então, pela lógica nativista, lidar com sistemas artificiais à espera de fazer sentido compartilhado é frustrante e ameaça a nossa autonomia. E agora, para avançar um pouco nesse argumento, eu vou apresentar para vocês 3 dimensões a partir das quais eu percebo que a nossa autonomia pode ser ameaçada quando a gente lida com sistemas algorítmicos. E a autonomia que eu digo no sistema, na perspectiva nativista. Porque é claro que a todo momento a gente fica se perguntando, poxa, mas será que esses sistemas algorítmicos não ajudam a gente em nada? E não é isso que eu estou dizendo, não é que eles não ajudem a gente em nada, é que eu queria contribuir para que a gente fizesse uma leitura dos problemas associados à IA a partir do nativismo, que eu comecei a ver, à medida que eu fui avançando, né, na minha pesquisa, que essas teorias, essa abordagem nativista era muito rica para isso. Ela trazia muitos insumos que me faziam o tempo todo pensar nisso. Eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre essas chamadas 3 dimensões que eu identifiquei, que são a social intersubjetiva, a estética da experiência e a dimensão da transparência. Vou tomar só uma água aqui. Bom, nessa dimensão social intersubjetiva, eu coloquei a imagem de uma dança, porque eu acho que uma dança um exemplo muito bom, que não fui eu que dei, foi a Hanne de Jaeger, no artigo dela, em que ela explica mesmo o conceito de participatory sense making, né? A dança, ela para ter como uma troca, né? É uma troca assim fluida, é algo que até foge um pouco do exemplo da conversa, né? É interessante para a gente pensar, porque o enativismo, ele o tempo todo faz a gente olhar para o movimento do corpo no mundo, ele faz a gente olhar para o que é que acontece quando a gente está inserido ali no contexto do mundo, que é uma coisa que sempre ficava assim comigo, gente, isso é completamente fora, alternativo, longe do que acontece quando a gente lida com sistemas digitais, né, que são rígidos, né, que são pouco pelo corpo, né, e muito justamente pela captura de dados, né, pelo cerebral, né? Então, o que tem na mente humana que é tão corporal, que é tão situacional, que é tão interativo, né, nesse sentido mais orgânico da interação? Então, quando a gente lida com um sistema algorítmico, a gente tem um encontro desequilibrado, mais uma vez, para usar as palavras nativistas, porque não tem sense making participativo. A maneira como esses sistemas se comportam depende de como eles foram programados. Então, as intenções e objetivos por trás da programação é que prevalecem, mesmo que tenha algo de surpresa ali, uma coisa ou outra. Mas as regras inseridas nos algoritmos, né, estão lá.
E o sistema ele pode parecer um agente ou interator, né, uma tradução ruim para a palavra que eles usam, interactor, eu acho, mas na verdade não é. Então o sistema pode parecer que está interagindo com a gente, como a gente pergunta, vai perguntar para o ChatGPT, como você está se sentindo? É capaz de vir uma resposta? Eu não sei, porque ele também tem uma programação que, para evitar problemas, pode vir dizendo eu sou uma inteligência artificial, então não posso dizer isso, mas tem outros modelos que eu testei de IA generativa que você segue a conversa, né? Então, eles estão simulando ali, mas na verdade não tem um agente. Então, se não tem um agente, não tem a capacidade de ajuste, né, de ajustes mútuos das interações, né, que são fundamentais para tudo numa sociedade. Até quando a gente tem uma questão que a gente tem que defender, a gente tem que ir na rua para botar um presidente fora, a gente tem que ir na rua para protestar alguma coisa, isso tudo tem a ver com a gente conseguir, né, trocar com o outro, né? Não é falar com muros, né, como eu falei, mas eu vou chegar porque tem uma dimensão que é mais própria para a gente pensar isso. Então, mesmo quando a gente lida com pessoas, vou usar um conceito mais enativista com o agente, né, o sense maker, mesmo que seja uma situação desigual de força, poder, né, ou quando a gente tem que tentar restabelecer um equilíbrio que aparentemente foi perdido, numa situação que a gente está feito refém de alguma situação, pessoas que estão agora, a gente tem uma série de questões assim acontecendo, né, entre a Palestina e Israel, por exemplo, a gente tem que agir para restaurar a nossa autonomia, a gente tem que agir pela nossa sobrevivência. Então, olha como o enativismo pode ir longe, ser aplicado em várias situações para a gente entender o que está acontecendo ali. A gente precisa restaurar a nossa autonomia por meio de diálogo, de troca, de busca por uma reconexão. A gente pode se esforçar para manter ou para reassegurar o equilíbrio entre a nossa operação interna e o meio exterior, incluindo o outro. É possível manter o equilíbrio da interação enquanto a gente mantém a nossa autonomia individual, como cognoscente, mas com o sistema algorítmico não tem troca real e esses recursos não funcionam como uma tentativa de preservação da autonomia do cognoscente. Isso tudo eu estava escrevendo quando eu nunca tinha testado o ChatGPT, né? Porque ele estourou no final estourou, eu estava defendendo em janeiro, ele estava estourando na internet. Então, mas eu acho que hoje, quando eu falo essas coisas, é impossível não relacionar com esses modelos, até porque as empresas de tecnologia que produzem os modelos de IA generativa, elas estão dizendo que cada vez mais querem usar eles para diálogos, né? Querem que pessoas sejam substituídas, porque eles vão ser capazes de resolver as coisas, de dialogar. E, gente, a gente já sabe que o diálogo não acontece, às vezes, nem quando é um ser humano que está do outro lado, né, que a gente está tentando. Então, imagina com sistemas artificiais. É uma preocupação real, né? Então, deixa eu ver. Acho que foi, né? Acho que eu consegui explicar. Agora eu vou falar de uma outra dimensão, porque o tempo está um pouco... umas outras coisas que eu gostaria de falar, mas o tempo está um pouco apertado para falar. Então, tem uma outra dimensão que eu identifiquei relacionada à autonomia, né, na chamada algoritmosfera, que é a questão da experiência que a gente tem, que eu chamo de experiência estética, tentando abranger assim, toda experiência, se você for seguir a definição enativista de experiência, é estética. Não estou falando aqui de ficar observando obras de arte no museu apenas, ou lendo obras, enfim, consagradas, mas a experiência, a estética da experiência é afetada porque o sense-making participativo ele leva naturalmente ao inesperado. Ele tem como característica principal o espaço para surpresa, de uma maneira que só acontece quando, no mínimo, tem dois sense-makers interagindo. Essa é a grande beleza do participatory sense-making, fazer sentido do mundo compartilhado, de uma maneira compartilhada. E essa surpresa, além dessa surpresa presente na emergência de algo novo, que somente passa a existir por conta da interação, existe o fator do imprevisível que é inerente ao sistema cognitivo. O imprevisível conecta-se, antes de tudo, ao fato de que a individuação é um processo precário e contínuo, né, nas palavras enativistas. Imprevisível, a gente trabalha com a imprevisibilidade o tempo todo, né? Aprender sobre o mundo é trabalhar na frequência do imprevisível e lidar com sistemas de machine learning parece deixar pouco espaço para surpresa e para flexibilidade que emergiria
das acomodações mútuas, das trocas, das conexões entre os agentes cognitivos, né? Alguém falou alguma coisa, posso até tentar acompanhar. Alguém falou do erro. Vamos falar do erro mais na frente. Mas aqui eu não estou nem falando se é erro, se não é. Apesar de que também, quando eu falo sobre isso, eu só penso o tempo todo sobre os erros que de fato existem. Porque quando a gente usa modelos de IA generativa como o ChatGPT, a gente tem informações erradas. E tem o problema das fontes que não estão lá e a gente, né? O que tem de informação errada ali também tem muita. Mas nesse momento eu estou falando até de uma maneira um pouco mais abstrata mesmo sobre, poxa, o que tem de legal nas interações humanas, de fazer sentido do mundo de forma coletiva, junto com alguém, que é justamente o que a gente não pode prever. E isso briga, né? Isso vai contra a questão da previsibilidade algorítmica. E cada vez mais que eu falo sobre isso e que eu presto atenção nisso, mais isso, para mim, grita, sabe? Fica mais evidente. Então, sem falar que quanto mais o SenseMaker conhece o mundo, mais ele experimenta o mundo na totalidade, adquire habilidades diferentes para lidar com várias situações. Então, tem toda uma questão de corpo, de lidar, de experiência, né? Variados tipos de experiência para aumentar as possibilidades de desenvolver habilidades sensório-motoras, orgânicas, enfim. Tem as questões de contexto, né? Quanto mais a gente vive contextos, mais a gente consegue viver experiências. E tem a outra dimensão, que é a dimensão da transparência. A dimensão da transparência seria o quê? Bom, para além da necessidade do SenseMaker resguardar a autonomia dele de forma contínua, agindo no mundo, aprimorando habilidades ao lidar com o meio, né? O enativismo também tem uma coisa importante para dizer sobre as normas que guiam a interação. A partir do momento que a gente nasce no mundo, a gente já começa a entender mais quais são as normas que regem o mundo, que tem a ver com desde leis da física até leis quase como leis sociais, que não são leis sociais, mas a gente sabe, por exemplo, mais ou menos o que fazer em cada situação e o que não fica muito legal de fazer. Isso é cultural, às vezes varia, mas a gente vai aprendendo ali como lidar, né, com as coisas. E passa também por questões de não fazer certas coisas porque são consideradas crime, que não pode fazer, porque todas as normas que vão guiando a nossa vida, né? Então, para se manter seguro e orientado àquilo que melhor pode se adequar a ele, o cognoscente precisa estar ciente dessas normas, assim como dos riscos que ele pode enfrentar ao interagir com o mundo. Ele também pode, a gente, né, como SenseMakers, também pode colaborar para criar as regras, criar as normas, como a gente colabora aqui, todo mundo, né? A gente colabora. Desde quando a gente fala, se está tendo uma briga com alguém, fala, gente, olha, desse jeito não vai dar, não vai conseguir resolver nada assim. Vamos modular isso aqui? Vamos melhorar o tom de voz? Vamos falar depois? Agora não dá. Desde isso daí até, como eu queria, né, como eu pensei quando eu estava pensando nessa dimensão, as regulações e normas para os sistemas algorítmicos, né, para coleta de dados, né, toda a questão de privacidade se encaixaria nessa dimensão da transparência. A normatividade criada pela máquina é determinada pelos objetivos que se espera que ela atinja. E ela tende a repetir o passado, né, e reduzir possibilidades futuras, né, porque isso cria um ambiente mais restrito. E quem usa o sistema nem sempre está ciente de que ele foi programado com certos objetivos, não conhece esses objetivos, né? Por isso a gente tem que conhecer, entender, para também não ficar só maravilhado, surpreso com a potência de processamento de informação dos modelos algorítmicos, né? Porque existem projetos, inclusive políticos, e, enfim, por trás. Então, a transparência é sobre se manter seguro e orientado àquilo que melhor pode se adequar ao cognoscente, para ele, sabendo dessas normas, sentindo essas normas, conseguir buscar o melhor acoplamento com o mundo. E também entender os riscos que ele pode enfrentar, ao interagir, né? Como que ele pode colaborar para revisar as normas, como que ele poderia decidir o que é melhor para a sua vida e autonomia se ele lida com um sistema orientado por regras e premissas que ele desconhece e que ele não colaborou para definir. Ele seria capaz de fazer as melhores escolhas possíveis para adaptatividade? Então, vocês veem que eu estou o tempo todo... Nossa, a Siri surgiu aqui no meu computador, daqui a pouco vai perguntar o que eu quero. Ah lá, yes, não quero mais. Puxa, that's what I thought. Não sei o que ela pensou, gente. Vocês veem, né? Eu não chamei a Siri, isso foi participação especial para dar uma quebrada aqui no finalzinho da argumentação. Então,
eu costumo dizer, depois de tanta informação complicada, né, meu Deus, o que a gente faz agora? Eu costumo dizer, nós somos o ponto cego da IA. O que os dados não captam é justamente, talvez, o que a gente tem de melhor. Né? Porque, assim, o que não é matemático sobre o ser humano? O que não é processamento de informação? O que não é possível de saber a partir do preenchimento de formulários, da navegação que a gente faz na internet? É isso que a gente tem de melhor. Né? Então, nessas horas que depois de eu apresentar toda essa argumentação complexa, que talvez as pessoas fiquem cabeça em pé, cabelo em pé, quem já pensou sobre isso, não, né? Mas quem estava, de repente, mais impactado, eu costumo lembrar, mas olha, nós somos o ponto cego da IA, né? Justamente o que ela não capta. Na educação isso é muito forte também, porque o que um sistema algorítmico consegue captar de alunos, uma sala de aula, que o professor que está ali anos e anos, chão de sala de aula, capta, não dá para comparar. A máquina não sabe nada, gente, não tem a mínima ideia. Né? Então, se tem porque aí eu estou falando agora eu estou pensando enquanto eu falo, nos sistemas mais educacionais, de trilhas de aprendizagem adaptativa, que vão definir se o aluno está bem ou não está em matemática, aí eu vou mostrar aqui para ele isso aqui, porque esse conteúdo, porque ele já foi bem aqui, então agora ele vai ver isso. Aí não foi bem, vai ver de novo isso. Tem as decisões conteudísticas, por assim dizer, mas tem outros tipos de decisão sobre os alunos que só dá para saber se você conversar. Até a própria forma como ele está indo no conteúdo, se você não conversar com ele para entender o que houve ali, é só assim, olha, não foi bem, faz de novo, foi bem, está aqui. Né? Se a gente deixar justamente o que a gente tem, que é o ponto cego, que eu falo, da IA, de fora, é o que a educação mais tem que prestar atenção, e presta, né? Tanto que reage também às tecnologias e pensa como é que a gente vai... Será que precisa usar a tecnologia? Também é uma questão, né? Em que situações? Que tipos de tecnologia? Para que aprendizagem? Para melhorar o quê? A eficiência de aprendizagem é o quê? Tem muitos estudos muito importantes casados com isso, né? As tecnologias são transversais na educação, mas eu acho que eu consegui mostrar aqui que as preocupações cognitivas, né, filosóficas, ultrapassam o âmbito da educação formal e fazem a gente pensar sobre como está o nosso conhecimento sobre o mundo a partir dessa percepção que a gente tem, que é filtrada ou parte dessa circularidade algorítmica. Como é que a gente consegue sair dessa circularidade para a gente poder continuar tendo boas experiências, boas histórias para contar? O que a gente faz, então, né, se a autonomia é afetada? E eu acho que, para finalizar, eu gosto sempre de lembrar que, eu não sei se vai aparecer, é graças ao engajamento contínuo, arriscado e à regulação do acoplamento com o mundo que qualquer identidade é sustentada e qualquer interioridade é possível. Não tem como parar em estados estáveis nessa perspectiva da vida, nem equilíbrio devido à natureza imprevisível das relações com o ambiente, não há garantia de estacionalidade. A análise funcional aplicada à vida e à mente somente pode ser válida como um caso limitado, não como uma teoria geral. Já já eu vou explicar quem é essa pessoa aí na tela. Com certeza não é construindo muros que nos aproximamos das melhores condições para a manutenção da nossa autonomia, mas as frestas abertas no muro que protegem a nossa capacidade de autoindividuação. Também não podem ser ameaças à nossa autoconstituição e aos caminhos que podemos traçar para nós mesmos. A lógica nativista é uma reação contra a lógica da algoritmização, que pasteuriza, define caminhos por nós, impõe uma clausura e garante o processamento de informações, mas deixa de fora instabilidades que são essenciais para que possamos trilhar o caminho na medida em que caminhamos, né? Como o nativismo prezaria por nós, né? Então, se trata de buscar um equilíbrio na nossa relação com os meios algorítmicos, né? Como a gente procura se reequilibrar em qualquer ambiente precário que a gente esteja, com afetividade e com intersubjetividade. E aí, para finalizar, eu queria dizer que a arte tem me inspirado muito e tem mostrado caminhos sobre como a gente pode fazer isso. Eu encontrei nas minhas buscas sobre IA e criatividade, né? Porque eu também estou incomodada, eu acredito sim que tenha ameaças à nossa autonomia, mas eu também acredito que esses sistemas possam contribuir de alguma maneira, ou que a gente tem que buscar colaborar com eles, ou, né, afinal, são sistemas feitos a partir de nós, dos nossos dados. Então, eu tenho olhado, tenho buscado na arte uma compreensão diferente, ou
talvez em uma direção mais, não sei, né? Seja uma espécie de acalento, de uma coisa mais tranquilizante, talvez, nesse momento. E esse artista de Istambul, ele fala de memórias de pessoas diferentes, que são as nossas memórias também, nesse vídeo que eu queria mostrar para vocês. Quando eu assisti esse vídeo, eu pensei na intersubjetividade, né? Que é para o nativismo um requisito básico para entender qualquer mente, não é uma consequência. A interação social para o nativismo não é uma consequência, mas é básico para a gente entender qualquer mente. Então, se a ética nativista é pela intersubjetividade, a gente não tem como conceber cognição sem pensar em interconexões entre nós, os sujeitos cognoscentes. Aí eu queria mostrar um pedacinho de um vídeo dele, são 2 minutos, e aí eu queria que vocês ouvissem, era por isso. Dá para ouvir? Alguém tem que me dizer, porque eu não vou ficar agora em dúvida, porque lá no início eu estava com aquela questão. Ó, vou colocar aqui, vocês me dizem se estão ouvindo. Não, não. Não? Tá, então eu acho que a gente vai. Não, não tem problema, eu vou parar, vou colocar de novo só ele, e se não der, vocês conseguem ver o vídeo, né? Só não conseguem ouvir. Tá, se não der, eu vou passar ele assim, e aí eu lembrei que também eu posso disponibilizar lá no meu site depois, vocês assistem com som, acho que não vai fazer diferença para o entendimento, não. Eu vou seguir assim, que aí a gente vai logo para a discussão. Beleza, Matheus? Vamos fazer assim, porque me ocorreu que pode ser uma solução também para a gente. Tá? Obrigada. Vou voltar aqui, peraí. O vídeo tem um som que dá uma certa, né? Uma certa clima, né? Mas eu acho que agora até descompartilhei, mas eu não tinha mais nada de slide, não, gente. Era basicamente isso, porque
eu quis encerrar com esse vídeo, não porque, enfim, tudo que ele diz, eu fiz uma leitura elaborada de nativismo, não, mas porque quando ele fala de memórias de várias pessoas, esse artista ele trabalha pegando fragmentos, né, de imagens de várias coisas, né, e usa processamento de redes neurais profundas para produzir a arte dele, né? E quando ele fala em memória de tantas pessoas juntas, pessoas diferentes, que são as nossas memórias também, isso me fez lembrar a questão que o nativismo coloca, da gente trazer em nossos corpos as histórias, né, a cultura, e como o nativismo propõe que as nossas mentes não podem ser separadas, né? Ele propõe a intersubjetividade como requisito básico para o entendimento da mente, como eu ia falando. Então, eu acho que a dimensão da intersubjetividade é importante para educar para o digital, para olhar com atenção para os modelos de IA generativa, que simulam interações, né? As simulações que nem sempre ficam claras. A dimensão da transparência, né? A gente tem que pensar para criar leis e regras. A dimensão da experiência tem a ver com esse vídeo, né? Tem a ver com como a gente vai interagir com esses sistemas para criar. E por aí vai. E são perguntas em aberto, né? Eu acho que não tem assim, apesar de eu ter mostrado uma argumentação sobre as dimensões da autonomia quando a gente lida com sistemas algorítmicos, ainda tem muito o que trabalhar sobre isso, né? Eu fiquei assim muito instigada a continuar, inclusive a pesquisa a partir daí, e também queria ouvir de vocês, né? Porque eu já falei pra caramba e já passei do horário. Obrigada. Muito obrigado, Camila, por essa palestra tão interessante sobre um tema tão importante. Nós já tivemos aí muitas participações no chat, as pessoas interagindo. Então, eu abro para